Olá, seja bem-vindo ao vídeo do Psicoefeito. O meu nome é Nelson Pereira. Esta segunda série de vídeos do Psicoefeito tem como título Psicologicamente Falando Sobre. São temas que trago por vontade própria e também temas que são solicitados pelos seguidores da minha página do Facebook, que podes encontrar em Psicoefeito-Nelson Pereira, e na do Instagram em Psicoefeito_Nelson Pereira. O meu canal do YouTube, basta só digitares, podes ativar o sininho, todas as semanas há um vídeo novo do Psicoefeito. Então, esta semana vamos falar sobre o medo. Até hoje no Psicoefeito nunca abordámos nenhum tema que tivesse a ver, diretamente ou indiretamente, com a questão da pandemia. Mas, porque eu solicitei aos meus seguidores que me dessem sugestões, uma das sugestões dadas é o medo. E aqui o medo de uma forma muito específica, o medo de voltar à vida social, como por exemplo ir aos ginásios, ir a pequenos concertos, ou a grandes concertos, ir a museus, enfim, voltarmos à nossa vida social. O medo, porque é que ele acontece? O que é o medo? Porque é que ele nos paralisa? Será ele um fator bloqueador ou um fator construtor? Então é isso que hoje vamos falar aqui no Psicoefeito. Obrigado por estares aí. O medo. O medo é uma emoção adaptativa. Ao contrário daquilo que muitas pessoas falam, e por vezes não da melhor maneira, o medo é uma emoção adaptativa que nos permite adaptar, como o próprio nome indica, ao ambiente à nossa volta, à situação de vida que estamos a viver. Foi isso também que permitiu ao ser humano esta evolução ao longo destes milhares de anos. O que acontece, e que é prejudicial para o ser humano, essa emoção do medo nos domina constantemente. E então aí, de facto, funciona como um efeito bloqueador. Tenho para falar contigo 3 pontos. O primeiro, o medo, como eu disse, é uma emoção adaptativa, permite adaptar ao meio ambiente à tua volta. Em segundo lugar, se nós o compreendermos como bloqueador, o que acontece é que estamos a contradizer algo que é natural do ser humano, errar. Então, o erro está associado à aprendizagem. Não tanto numa perspectiva de tentativa e erro, mas sim de eu fui, fiz, errei, aprendi. Então, que lições é que eu tiro daquela situação? E é este medo que nos permite também crescer como seres humanos. Não só do ponto de vista individual, como do ponto de vista da sociedade. Contudo, se o medo de agir for maior do que o medo de errar, é mais outro fator bloqueador. Então o medo aqui ganha uma força ainda maior como fator bloqueador e não como fator construtor, o qual deve de ser visto, pelo menos na minha perspectiva e na perspectiva também da psicologia. Uma das questões que nós trabalhamos muito na psicologia é o ambiente à volta, à nossa volta. Esta questão da pandemia fez com que os meios de comunicação social, ainda hoje em dia, tanto desde fevereiro, março como até hoje em dia, tivessem constantemente a bombardear com informações, com notícias. Os meios de comunicação social, e não só, utilizam os estudos feitos pela psicologia que dizem que o ser humano fica viciado ou colado a notícias negativas. Como é óbvio, esta questão da pandemia e as mortes associadas, basta uma só vida que já é de lamentar e já é de criar medo nas pessoas. Só que não estamos a falar somente em Portugal continental ou nas ilhas. Estamos a falar na Europa como um todo e no mundo. E então o medo começa-se a expandir e o medo domina. O medo domina o quê? O medo domina o facto de nós não agirmos. O medo domina o facto de nós paralisarmos, de não conseguirmos ir mais além, de não termos um raciocínio lógico, de não estarmos de acordo com os nossos valores, porque o medo não nos permite isso. Mas esse medo é incutido porque
e se calhar vai soar um bocado duro o que eu vou dizer, porque tu permites. O que eu quero dizer-te aqui, olhar-te nos teus olhos, é o seguinte: o medo domina se deixares. Do ponto de vista da comunicação social, tu percebes que há sempre ali intenções subjacentes às notícias. Os nomes que dão às notícias, a forma como dão as notícias. Se reparares, os noticiários dão à 1 da tarde e às 20 horas, por uma razão é. À 1 da tarde porque é hora de almoço em que as pessoas estão mais suscetíveis, estão mais sugestivas. E à noite porque estão mais sugestivas. E porquê? Porque a partir das 19 horas o teu organismo começa a transformar a serotonina, que é a hormona que te permite ficar desperto, que é a hormona da felicidade, começa a transformar a serotonina em melatonina, que é a hormona do sono. E então, a partir das 19 horas, o teu corpo começa a fazer essa transformação, o que permite que tu fiques mais sugestivo. E daí, por exemplo, os comentários serem sempre à noite, também são alguns, à 1 da tarde, é verdade, mas são mais à noite e mais ao fim de semana, quando supostamente as pessoas estão mais juntas em família. Portanto, isto é tudo uma estratégia que é legítima, mas que nós podemos dizer que não, ou tu podes dizer que não, se não o quiseres. Segundo aspecto muito importante, portanto, a comunicação social. Segundo aspecto, redes sociais. Aqui entra um fator que é muito perturbador do meu ponto de vista para com as pessoas, que é o seguinte: a rede social é uma rede social digital. Portanto, ela existe do ponto de vista digital. O ser humano é um animal social, mas não é digital. O ser humano é um animal social de toque, de ser, de estar. E as redes sociais, a partilha de muitas notícias falsas, as conhecidas fake news, essa partilha, a partilha de frases feitas, já muito rotuladas, etc, etc, e a questão da pandemia, de opiniões dadas por pessoas que muitas vezes apenas e só estão a dizer porque ouviram aquilo num sítio qualquer, ou seja, nem sequer é a opinião delas, tudo isto mina, ou melhor, tudo isto contamina o ambiente à nossa volta. Se nós tivermos uma noção das horas que passamos nas redes sociais, nós percebemos que grande parte do nosso dia, se tivermos um consumo, do meu ponto de vista, tudo o que seja acima de 2 horas de consumo diário de redes sociais já é muito tempo. É tempo a mais. Porque no nosso dia, se retirarmos as horas que dormimos, as horas em que estamos a trabalhar, as horas em que estamos a comer, reparem quantas horas é que sobram, e se acrescentarmos a isso as horas que estamos nas redes sociais, se for horas, se não for, ainda bem, na minha opinião estás no bom caminho. Se juntarmos a tudo isso, o tempo útil que temos é muito pouco, ou seja, o tempo para nós. Então, o que é que o medo funciona? O medo, nesta questão da pandemia, o que nos obriga, e aqui até é uma obrigação boa, tem a ver com as dicas que eu te vou dizer agora. Eu vou dar-te aqui dicas. Então, o que é que eu te digo? Escreve aquilo que te causa medo numa coluna. Pegas numa folha, fazes um risco e colocas, por exemplo, deste lado, o que me faz medo, o que me cria medo. E deste lado, vais fazer a contradição. Ok? Vou dar-te um exemplo. Tenho medo de ir aos supermercados por causa do vírus. Então como é que tu contradizes? Se não for ao supermercado, mande vir. Mas mande vir depois demora 2, 3 semanas. Se não for ao supermercado, não tenho que comer. Se não tiver que comer, a coisa não corre bem.
então são mais prós do que contras. Agora lembra-te, mais prós do que contras, mas por vezes basta um contra para te paralisar, que é associado ao medo e à informação à tua volta. Fundamenta, tu até podes ter o medo e ele até pode um dia ou 2 dias, um X tempo, dominar-te. Mas lembra-te, aniquila tudo à tua volta que não te faz crescer como pessoa, que não te acrescenta valor como pessoa, que não te permite lutar com os teus valores, que não te permite ir mais além na tua vida. Então, neste aspecto, tudo o que está à tua volta elimina. É tóxico. E se é tóxico, não dá bom resultado, como tu sabes. Tu tens o direito a contrariar o teu medo. Tu tens o direito a contradizer esse medo. O facto de não o fazeres é que continua-te a alimentar o medo. Psicologicamente falando sobre isto, se não enfrentares a situação, o que te vai acontecer é que essa mesma situação vai-te começar a criar um medo ainda maior. E esse medo vai-te então dominar. Para finalizar, só te gostava de deixar aqui uma frase que é: o medo é uma emoção que afasta as pessoas da racionalidade. Como eu te disse, o medo é uma emoção adaptativa. Como diz esta frase, afasta-nos da racionalidade porque não nos permite ter um pensamento racional. Nós congelamos do ponto de vista, obviamente que eu estou aqui a utilizar a metáfora, mas nós bloqueamos, nós congelamos do ponto de vista mental. Nós não conseguimos ter um raciocínio lógico, um raciocínio que vá de acordo com os nossos valores, com o nosso propósito e com aquilo que nós andamos a fazer nesta vida. E, portanto, tu tens direito a contrariar o teu medo. Lembra-te, não é libertar-te dele, porque isso nunca vai acontecer. Porque o medo é adaptativo e serve para ti, para te adaptares às situações da tua vida. Ele não te deve, é de dominar. Obrigado por estares aí. Põe um gosto no vídeo, partilha o vídeo, faz comentários e eu estou aqui para falar sobre temas pertinentes. Muito obrigado por estares desse lado e vamos fazer a Psico é Feito. Obrigado por estares aí.